Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um tema aqui no canal que eu achei muito interessante para debate, um tema muito importante, que é sobre envolve times brasileiros, a evolução do futebol brasileiro, times europeus, Champions League, Mundial de Clubes também. Então fica nesse vídeo aí, que vai ser muito bom, tá? E se inscreve, estamos com a meta de 100 inscritos até o final do Super Mundial, deixe seu gostei aí embaixo e depois comenta o que você acha do conteúdo do vídeo aí, beleza? E agora, vamos lá, cara, vamos lá. Eu tava vendo o jogo ontem. Na verdade, eu vi só um pouquinho, tá? Não vi o jogo todo, não vi o jogo completo, nem tava em casa para assistir, vi no celular ali na rua. Mas assim, eu assisti recortes ali, parte do jogo entre Fluminense e Borussia Dortmund, pelo Mundial de Clubes. E assim, o Fluminense jogou muito. O Fluminense foi melhor do que o Borussia Dortmund no recorte do jogo inteiro em si. O Fluminense teve 14 finalizações contra 7 do Dortmund. Teve um recorte ali por volta dos 30 do primeiro tempo, 35, que o Fluminense impediu 3 chances seguidas de gol, obrigando defesa do goleiro dos caras, pô. Então, assim, Fluminense, mais um time brasileiro que jogou bonito e representou com o time europeu, de fato. E aí eu quero falar do Boca, que não é brasileiro, mas é sul-americano, quase ganhou do Bayern, tá? Tava dando 2-0, tomou um empate, mas assim, mais um que deu trabalho. Bayern não, Benfica, pô. Benfica. Do Bayern acho que não ganha não, mas Benfica, o Boca deu trabalho, tá? E quase ganhou. E aí, vamos embora pegar aqui agora escalações do Borussia Dortmund no jogo contra o Fluminense e comparar com a escalação do Dortmund contra o Barcelona, que foi o jogo das quartas de final da Champions, que o Dortmund quase chegou na semi, quase conseguiu reverter o resultado e chegar na semi. Para vocês verem que não foi qualquer time, não foi qualquer Dortmund, tá? Tem uns outros pontos aí que a gente vai debater ainda, mas já chego no ponto que eu quero chegar, tá? O Dortmund foi a campo com o Fluminense com Kobel, Anton, Sueli, Basebaini, Svensson, Grob, Sabitzer, Hinerson, Adeyemi e Brandt. Agora bora pegar a escalação do Dortmund contra o Barcelona, lá na Champions. Kobel, Sueli, Anton, Basebaini, Jan Couto, Inmetia, Grob, Svensson, Adeyemi, Beyer, Guirassy. Vocês conseguem perceber onde eu quero chegar? Tirando 3 alterações aí, 2, 3, foi quase o mesmo time. E não é que o Fluminense pegou o Dortmund, o pior Dortmund da história, todo acabado. Não. O Fluminense pegou um Dortmund que quase chegou na semifinal da Champions, um Dortmund que é muito forte. Claro, não é a primeira prateleira do futebol europeu, mas está ali na segunda, quem sabe ali pode alcançar a primeira. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, todo time da segunda prateleira do futebol europeu dá jogo contra o time brasileiro e pode até perder. E isso ficou provado. Inclusive eu fiz uma tier list aqui antes do Mundial falando os times que dá jogo. E é basicamente isso que está acontecendo. Porque assim, às vezes eu acho que a gente superestima demais os europeus em si. Vamos lá. Quais são os times do Mundial que bota medo de fato? Ficou provado que os times da segunda prateleira, Porto, Dortmund, Benfica, esses aí dá jogo, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quem que dá medo de fato? Pensa aí, você em casa. Eu digo 2, 3. PSG realmente não tem jeito. Real Madrid, camisa pesa, né? Real Madrid é um timaço. E o City, que tá, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá dando 2-0 no Idar, parece lá. Porque é um time que, apesar de ter feito uma temporada ruim, nunca se pode duvidar, né? Tem Guardiola, tem um bom time. Só que assim, como eu falei, a temporada foi ruim. Então eu não duvido que dê jogo, não. Agora, PSG, de fato, é o que bota medo, velho. É o que bota. E o Bayern, né? Não podemos esquecer do Bayern. Então esses 4 aí. De resto, Salzburg, Dortmund, Benfica, Porto, ficou provado que não é lá essas coisas que a gente coloca expectativa, não, cara. Não é, velho. Entendeu? O Palmeiras, fiz até pós-jogo aqui, dominou o Porto. Quase ganhando o Porto, foi melhor do que o Porto. O Borussia Dortmund só foi melhor do que o Fluminense ali no finalzinho. Mas o Fluminense, como vocês puderam ver na estatística aí, foi melhor do que o Dortmund, tá? E aí é o seguinte, o Fluminense foi a campo, vou pegar a escalação toda aqui, eu quero comentar algumas coisas também. Foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Gustavo, Hércules, Martinelli, Canóbio, Everaldo e o John Arias.
Everaldo, hein, gente? Everaldo, que tava aqui no Bahia, que não fez a boa passagem aqui no Bahia, tá? Não gosto dele como jogador. Foi o 9 do Fluminense no Mundial de Clubes, velho. E fez bonito. E quase ganhou do Dortmund. Renato Paiva, que foi enxotado daqui, tá lá no Botafogo. Dito isso, não quero de volta não, tá? Aqui foi uma porcaria, ambos, né? Tanto o Everaldo como o Renato Paiva. Mas é pra vocês verem, né? Vocês verem, futebol é feito de altos e baixos, né? E aí, com tudo isso que eu falei aqui até agora, aonde eu quero chegar? É o seguinte, antes, bora comentar um pouquinho aqui dos grupos do Mundial, fazer um mini resumo aqui dos times brasileiros, né? O Botafogo, os duelos europeus que faltam ainda para acontecer. Botafogo e PSG, Botafogo e Atlético de Madrid, Flamengo e Chelsea, e acho que só, né? Eu acho que só, acho que o Fluminense não pega mais nenhum outro não. É só. Só esse daí. Aí é o seguinte, Flamengo dá muito jogo contra o Chelsea, beleza? Dá muito jogo contra o Chelsea. Botafogo dá muito jogo contra o Atlético de Madrid, dá muito jogo. Contra o PSG, já acho que não. E aí quero citar também um dos duelos de sul-americano que falta ainda. Boca Juniors pega o Bayern, acho que vai perder. E o River Plate enfrenta, dá uma olhada aqui, a Inter de Milão. Acho que dá jogo aí. O Monterrey empatou com a Inter de Milão ontem. Mais uma vez provando que os europeus não são aquele bicho de sete cabeças. Só que aí, tem 2 pontos aqui que eu quero falar. Primeiro é o calendário, porque antigamente, quando a gente enfrentava... Pronto, aí eu já vou para outro ponto já. Eu não posso me perder aqui. Quando a gente pegava os europeus no antigo Mundial, era a gente no final de temporada e eles no meio de temporada. E ainda assim, a galera vai muito pelo resultadismo. De fato, todas as últimas finais contra times europeus a gente perdeu. A gente tomou taca. Mas olha o placar dos 90 minutos. Tirando o Manchester City 4, Fluminense 0. Olha o placar dos 90 minutos. Deixa eu buscar aqui. Flamengo e Liverpool, 2019. Tudo bem que foi o melhor Liverpool da história, tá? Não tô falando do Liverpool meia boca, não. Mas também foi o melhor Flamengo da história, na minha opinião. Você, flamenguista aí, quer discordar, discorda. Mas o Flamengo de 2019 eu nunca vi outro igual. E vai demorar pra eu ver outro time igual aquele do Brasil, que foi campeão do Brasileirão com 90 pontos, pô. E foi um jogo páreo duro. Flamengo contra Liverpool. Foi 0-0. O Flamengo perdeu na prorrogação. Palmeiras e Chelsea, mesma coisa. 0-0 nos 90 minutos. O Palmeiras perdeu na prorrogação, cara. Entende o que eu quero chegar? Aí agora no Mundial a gente vê o Fluminense fazendo um jogo duro contra o Dortmund. Tudo bem que não ganhou ainda, mas olha, eu tô cravando aqui. Algum time brasileiro sul-americano vai ganhar o europeu no Mundial. Pelo menos na fase de grupos. Vai. E eu não me surpreenderia se um brasileiro chegasse nas quartas de final. Pelo que a gente viu até agora, não é nenhum absurdo. Um brasileiro ou um sul-americano, quem sabe 2, tá? Quem sabe 2. E eu acho que tem muita chance de ser Palmeiras e Botafogo às oitavas, tá? Seria muito massa, velho. Seria muito massa. Mas voltando ao que eu tava falando agora. Aí Palmeiras e Porto, jogo duro também. Boca e Bahia também. Ou seja, aí tem Grêmio e Real Madrid, lá em 2017. O jogo foi 1-0 apertado. Antes disso, aí já é outra história, tá? Antes disso já é outra história. O Corinthians ganhou, foi campeão sendo amassado pelo Chelsea. O Santos tomou taca do Barcelona. E aí bora partir agora. Primeiro, a gente superestima demais os europeus. Eu falei do calendário, né? Que agora eles é que estão em final de temporada, a gente no meio de temporada. Então, antigamente, dava a impressão de que eles eram muito melhores, talvez por isso. E ainda assim, a gente fez páreo duro. Não ganhou, mas nos 90 minutos foi empate também. A galera esquece disso, foi empate nos 90 minutos. Não foi uma derrota, assim. Entendeu? E agora a gente pode ver que o físico tá prevalecendo. Só que também, não vou ficar dando desculpinha de europeu aqui não, porque eles jogam 58 jogos por temporada. Os brasileiros jogam 80 jogos. E tem a questão da vontade também. É claro que a vontade do jogador do Fluminense vai ser muito maior contra o Dortmund do que uma partida qualquer de Brasileirão. Só que a vontade deles também, talvez, porque eles não gostam tanto desse campeonato, né? Talvez seja maior na Champions do que agora. Mas isso não tira o feito de ninguém. Isso não tira o feito de ninguém, tá? Só que teve jogos que os europeus nem comemoraram tanto assim, pô. Isso é ridículo. Não sei se vocês perceberam isso. Mas eles estão levando a sério. Eu não tô querendo dizer aqui que eles não estão levando a sério. Eles estão, senão não tava nem colocando time titular. Os caras estão botando time titular todo jogo, pô. Então, não dá pra dar essa desculpinha que nós não estamos levando a sério. Não, então, se não é pra levar a sério, não vai pra porra do campeonato. Fica na Europa. Não vai pro campeonato, pô. Se não é pra levar a sério, ou bota o time reserva. Não é o que eles estão fazendo.
Ou seja, nada tira o mérito dos brasileiros, tá? Agora bora pegar um ponto que eu falei aqui. De 2017 e 2019 para frente, os brasileiros começaram a voltar a jogar mais duro com os europeus. Isso se dá por conta, na minha opinião, de uma evolução que a gente teve no futebol brasileiro. Porque, vamos lá, eu peguei aqui os técnicos do Brasileirão de 2017. Aqui tá na Wikipedia, tá, gente? Só que é mudança de técnico. Então, nem todos aqui foram técnicos do início ao fim, ou são todos os técnicos em si, mas dá pra ter uma ideia aqui. Os técnicos. Aí, nessa época aqui, a gente não tinha tanto técnico estrangeiro. Aí eu vou chegar lá, porque eu acho que os estrangeiros facilitaram muito a nossa evolução. Paulo Autuori, Ney Franco, Guto Ferreira, Dorival Júnior, Marcelo Cabo, aí tem o Rogério Ceni que tá de boa. Wagner Mancini, Eduardo Batista, Pachequinho, Alexandre Galo, Doriva, Jorginho, que foi técnico do Bahia, inclusive. Aí depois veio o Preto Casagrande, Zé Ricardo, Milton Neves, Vinícius Eutrópio, aí certamente aqui era interino, não sei. Eu nem lembrava desse nome aqui, nem lembrava desse cara, tá? Aí tinha Gilson Kleina, Rogério Micali, Vanderlei Luxemburgo, Levir Coupe. Quantos desses técnicos aqui hoje estão quase aposentados? E detalhe, tá? O campeão desse Brasileirão de 2017, que eu tô pegando aqui, foi o Fábio Carille. Pra você ter uma ideia. Se o campeão for o Carille, que hoje em dia é treinador de time que briga pra não cair, time de Série B, você imagina o resto. E era um futebol que era horrível de se ver. Era um futebol que era retrancado, que não tinha nada. Não que hoje seja igual ao nível Europa, não. Que lá é gol toda hora, mas já melhorou bastante se você for analisar. O Brasileirão de 2023 tinha jogos que era 4x3, 3x2, e os caras estão jogando mais pra frente, avançando mais. Não tá mais aquela retranca, sabe? Você assistiu o jogo do Brasileirão de 2017, dava sono. Você ficava sonolento. Tá? Hoje em dia já não é mais assim. E aí agora bora pro Brasileirão 2023. Se vocês não lembram, a gente chegou a ter 11 estrangeiros no Brasileirão. 11-9 estrangeiros. E essa moda começou em 2019 com o Jorge Jesus. E aí todo mundo quis ter técnico português, todo mundo quis ter técnico espanhol, argentino. E meio que deu certo. Porque o nosso futebol evoluiu muito. E é por isso que hoje a gente consegue jogar melhor com os europeus. Aí você vai dizer, beleza, não. Tem 2 técnicos brasileiros no Mundial. Um é o Felipe Luiz, que é o da nova geração. Já a gente vai chegar lá, mas que tá surgindo aí, eu acho um bom técnico. E o Renato Gaúcho, que é um dos únicos técnicos brasileiros que se salva. Se você for olhar aqui, do Brasileiro 2017, a imensa maioria aqui não é mais treinador de nível Série A. Ou tá ali aposentado, ou tá brigando pra não quer pra Série B, ou tá na Série D, ou tá na Série B, por ali, entendeu? E aí, se você for comparar com hoje em dia, 90% tá tudo novo, tudo mudado, entendeu? Aí você tem a chegada de técnicos estrangeiros, que revolucionaram o futebol brasileiro. 2023 aqui você tinha o Luiz Castro, você tinha aqui, aí depois o Botafogo tratou Arthur Jorge, até o Goiás tinha treinador português, Armando Evangelista, depois veio Bruno Lage, que não são treinadores, alguns aqui nem fizeram grande trabalho, tipo o Pepa. Pepa fez um bom trabalho no Cruzeiro, mas agora estava horrível no esporte. Antônio Oliveira já fez um bom trabalho no Cuiabá. Então foram alguns técnicos estrangeiros vieram e melhoraram, outros nem tanto, mais ou menos, mas fato é, os técnicos estrangeiros melhoraram o nosso futebol. E as SAFs também. Aí agora outro ponto. As SAFs foram essenciais para o futebol brasileiro e vão continuar sendo. Porque dá pra gente, pelo menos, ter mais grana, bala na agulha ali. O mercado brasileiro está inflacionado. Tem jogador hoje, bagre, custando 10 milhões. Isso é ruim? Eu não acho tão ruim. Significa que a gente está evoluindo de patamar. E os times têm que acompanhar essa evolução. Entendeu? Então as SAFs também estão fazendo a gente ter um pontinho de esperança ali, de que dá para competir com o europeu. Ah, quer dizer que já dá para competir, quer dizer que já está de igual para igual? Não. Mas, de fato, teve uma evolução. Para a gente ficar de igual para igual, para a gente ter mais dinheiro, competir, tirar o jogador de lá, vai ser muito difícil, cara. Muito difícil. Porque a Europa é um continente de primeiro mundo. Tem países de primeiro mundo. Então, tem mais dinheiro, porque lá a economia é melhor. Então, meio que vai ser difícil. Acho que pode acontecer um dia? Até acho, mas vai demorar muito.
Mas a gente já tá, os jogos provaram. Contra time de segundo escalão, futebol europeu, a gente já tá meio que ali conseguindo competir. O Fluminense é um time que é um time bom. Acabou de ser campeão da Libertadores, é um time de respeito. Só que o Fluminense podia estar jogando Série B agora. Podia estar jogando Série B. E não, o Fluminense não é um Flamengo, não é um Palmeiras. Tá ligado o ponto? E pegou o Borussia Dortmund e quase ganhou. E fez um jogo, amassou o Borussia Dortmund. Amassou o Borussia Dortmund. Como eu falei, teve um recorte do jogo que teve 3 chances seguidas de gol. Falei, porra, amassou o Dortmund. Mesmo contratando o Solteiro por 30 milhões, que eu falei aqui, que continuo achando que é uma besteira absurda, machucado. Mesmo com todos esses problemas, o Fluminense quase ganhou o Dortmund. A gente não tá falando de Flamengo e Palmeiras. O Fluminense hoje é a segunda de prateleira do futebol brasileiro. Não é o Flamengo e Palmeiras. Entendeu o ponto? Não é menosprezando, não. Mas o Palmeiras e o Flamengo estão no patamar maior. E o Fluminense conseguiu fazer um jogaço contra o Dortmund. Então, que eu não esperava tanto assim do Fluminense. Esperava mais do Flamengo e do Palmeiras. E isso prova que a gente já tá um pouco mais competitivo. E aí agora, velho, eu quero trazer uma outra coisa aqui. Que ninguém tá falando sobre. Eu acho que talvez eu vou ser um dos primeiros a falar isso daqui de forma mais, assim, mais enfática. Porque é o seguinte, eu fui olhar os técnicos atuais do Brasileirão, achando que a maioria ainda é estrangeiro, vai falar aqui, tá vendo, treinador estrangeiro. Só que eu fui olhar e ninguém tá falando disso. Dos 20, a gente já chegou a ter 11 técnicos estrangeiros. Dos 20 técnicos atuais, se você for olhar aí, só 5 times têm técnico estrangeiro. São eles, Fortaleza, que tem Vojvoda e quase demitiu, São Paulo, que demitiu o Zubeldia e o sucessor deve ser o Hernan Crespo. Botafogo e Palmeiras, que estão no Mundial, Abel e Paiva. Paiva não é nada demais, tá? Paiva não é nada demais, cara. Eu sou do Bahia, eu posso falar, Paiva não é nada demais. Cruzeiro, tem aqui o Leonardo Jardim, que é português. De resto, os brasileiros voltaram a dominar. E no que é que isso se dá? Porque eu acredito que a gente viu que nem todo estrangeiro é aquilo lá tudo, não. Olha o Pepa, onde é que tá o Pepa agora? Antônio Oliveira. Onde é que estão esses caras? Antônio Oliveira virou técnico de Série B. Tá no Remo agora. Então, assim, atrelado a isso, alguns técnicos brasileiros da nova geração, promissores, chegaram. Tô falando de Rogério Ceni, Fernando Seabra. Ninguém tá falando de Seabra. Ele pegou o time do Bragantino, que brigou pra não cair ano passado, que a gente falava assim, olha, vai brigar pra não cair, vai cair de novo. Tá em terceiro lugar. Rafael Gonais, ele tá sendo nono colocado com o time do Mirassol, gente. Pega o time do Mirassol aí, é time de Série B, Série C até. E ele tá sendo nono colocado. E aí você tem ali o Felipe Luiz, que é líder do Brasileirão, baita treinador. Ele pegou... Você tem noção que ele tá nos primeiros trabalhos da carreira dele aí? Ele tem o quê? 40 anos? Menos que isso? E ele já tá fazendo um baita trabalho no Flamengo. É um cara muito promissor. E aí você tem outros aí. O próprio Renato Gaúcho também. Que eu sempre achei ele um dos únicos que prestava. Então, os brasileiros estão voltando ao cenário agora. E eu acho que é uma nova geração também de técnico brasileiro que talvez possa dar resultado. Tem que ver em time grande. O Carpini, por exemplo, estragou a carreira dele. Por que eu digo isso? Porque ele saiu do Juventude e quis dar um salto além da carreira dele. No momento, que era ir sair do Juventude pro São Paulo. É um salto que ele não era para ele ter dado naquele momento, tá ligado? Eu acho que treinador, ele se queima muito fácil. Se ele sair do Juventude e for pro São Paulo, nesse caso, ele fez um trabalho ruim, pronto, já se queimou de novo, agora tá lá no Vitória. Pra ele conseguir voltar, atualmente ele teria que, sei lá, botar o Vitória na Libertadores, tá ligado? Então ele se queimou, então o Guanás tem que tomar cuidado, o Seabra igualmente, pra não dar esse passo a mais. Só que eu acho que o Seabra já tá preparado. Talvez já esteja preparado. Porque o Bragantino é terceiro lugar, cara. Terceiro lugar. Isso não é pra qualquer um. E aí, vamos lá. Quais treinadores brasileiros hoje, eu vejo assim, eu olho e falo, pô, pode ser de alto nível. Ceni, Renato Gaúcho, e aí tem que ver os outros que são promissores. Seabra, Felipe Luiz. Ver como é que eles vão ser. O Felipe Luiz, no caso, já tá se provando em time grande. Pronto, Felipe Luiz, então. Só pelo fator que ele já tá no Flamengo. Seabra, tem que ver. Guanais, tem que ver. Mas o fato é esse. Tá surgindo uma nova leva aí, que talvez seja a nova era. Talvez os brasileiros agora se reinventarem e voltem a dominar o cenário. Bora ver, tá? E agora o ponto que é, voltando aqui, dos times do Mundial, da Champions. Vamos fazer um exercício aqui. Quais times brasileiros hoje ganharia do Porto, por exemplo? Ganharia do Porto.
Bora pegar a tabela aqui do Brasileirão. Quais times brasileiros aqui ganhariam do Porto? Vamos lá. Eu acho assim, o próprio Palmeiras, obviamente, o Flamengo ganharia do Porto, talvez o Cruzeiro, Bragantino, o Bragantino daria trabalho, tá? O Bragantino daria trabalho. Bora pegar aqui só o G6. O Palmeiras, o Bahia ganharia do Porto, tá? O Bahia ganharia do Porto, não só ganharia, como amassaria o Porto, tá? Amassaria o Porto. Eu fiquei impressionado, assim, como a Liga Portuguesa é fraca, velho. Ó, pera, vou pegar aqui também. Tabela da Liga Portuguesa. Você tem lá Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães é até bonzinho, vai. Mas você tem aqui, ó, tabela, Campeonato Português. Vamos lá. Olha só, cara. Você tem, ó, Moreirense, Estoril, Estrela Amadora. Isso lá é time. Estrela Amadora, Portimonense. Aí eu vi até um comentário da torcida do Porto no Twitter, falando assim, o Porto tá em uma fase. O Porto tá em uma fase, tá em terceiro lugar do campeonato. Pra provar o nosso ponto, tá ligado? Se você faz a pior temporada da história aqui no Brasil, você é rebaixado. O pior Porto da história é terceiro colocado no Campeonato Português, cara. Então, assim, vários times do Brasileirão hoje ganhariam do Porto. Bora falar de nível técnico, o Bahia amassaria o Porto. É isso aí mesmo que você tá vendo. Amassaria o Porto. Até o time maior tá aqui, vamos botar aqui o Grêmio, que tá em 11º. O Ceará não ganharia, mas daria trabalho pro Porto. Tá ligado o ponto? Daria trabalho, irmão. Então, assim, não é nada demais, cara. Benfica também, nada demais, entendeu? E acho que é isso, cara. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa aqui, mas acho que eu já abordei tudo que eu tinha pra abordar nesse vídeo. É um tema polêmico, então comenta aí embaixo tudo que você achou, tá? Eu acho que os europeus já a gente tem que parar de ficar subestimando. Que eles não são aquilo tudo, não, que a gente imaginava, não, e a gente tá evoluindo também. Agora, claro, eles continuam sendo favoritos nos jogos, porque continuam tendo mais dinheiro e mais elenco. Isso é óbvio. Mas comenta aí embaixo a sua opinião. Se inscreve pra gente chegar a 100 inscritos até o final do Super Mundial, que é a nossa meta aqui, tá? Compartilha, que também é muito importante para poder fazer o canal crescer. Ajuda a gente a crescer, dá essa moral. E deixe seu gostei, claro. Deixe seu gostei, porque aí o YouTube entende que é um vídeo relevante, que as pessoas gostam, e vai recomendar ainda mais o conteúdo, beleza? E esse foi o vídeo, galera. Fui!